Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A passagem está no livro dos Salmos, Salmo número 1, versículos de 1 a 6. Feliz quem não segue o conselho dos maus, mas não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra a sua alegria e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham, e tudo quanto faz sempre tem êxito. Os maus, porém, não são assim. São como a palha carregada pelo vento. Por isso não poderão enfrentar o julgamento, e os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos, mas o caminho dos maus leva à desgraça. Esse é o primeiro salmo da Bíblia. Bom, nós temos vários salmos na Bíblia. E a gente tem salmos de vários tipos. Salmo de lamentação, salmo de louvor, salmo de penitência, né? O Salmo 50, por exemplo. A gente pede perdão a Deus. Vários tipos de salmo. E este salmo número 1, o que abre o livro dos Salmos, é um chamado salmo sapiencial, ou seja, tem uma sabedoria aqui. É alguém, o salmista, mais experiente, mais conhecedor íntimo de Deus e que quer dar um conselho para nós, quer transmitir a sabedoria dele para nós. E olha que bonito, ele já começa dizendo assim, ó, feliz é a pessoa que... Então ele quer ensinar para nós o caminho da felicidade. Você quer ser feliz? Eu acredito que sim, né? Você quer encontrar a verdadeira felicidade? Então o salmista está dizendo para nós, olha, eu vou ensinar você o caminho da felicidade. Ele está dizendo, feliz é aquele que... Isso é uma bem-aventurança. O anjo chegou para a Virgem Maria e diz, bem-aventurada, ou seja, feliz é você que vai ser mãe do Salvador. Jesus também, né? Nas bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que, ou seja, felizes os que. Então aqui é um caminho de felicidade. O salmista começa dizendo, feliz quem não segue o conselho dos maus, quem não anda pelo caminho dos pecadores e quem não toma parte na reunião dos zombadores. Ou seja, ele está dizendo para você o que não fazer. Para ser feliz, o salmista começa dizendo para nós o que nós não temos que fazer, do que nós temos que fugir. Fica até mais fácil, né? Então agora nós vamos ter que entender isso aqui. Porque aqui ele diz, olha, não seguir o conselho de pessoas más, de não andar com pecadores e não sentar com zombadores. Esses aqui é o mesmo grupo de pessoas. Ímpios, maus, pecadores, zombadores... É o mesmo grupo de pessoas. São os ímpios. Quem são os ímpios na Sagrada Escritura? Se você pesquisar aí, em outros textos bíblicos, sobretudo também os outros salmos, você vai entender que esses ímpios são malfeitores, são pessoas que praticam a violência, são malvados, orgulhosos, mentirosos, falsos amigos, corruptos, pessoas que planejam o mal. Tudo é sinônimo aqui desses ímpios, desses zombadores, que você encontra em outros salmos. Então é uma categoria de pessoas que o salmista está dizendo para você, fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas, não ande com elas. Os antigos têm um ditado, né, que a gente aprende. Diga com quem andas e eu te direi quem és. Parece que eles tiraram esse conhecimento do texto bíblico, né? Para a gente não andar com essa turma, porque não andar com essa turma já vai nos trazer felicidade. É isso que o salmista está dizendo para nós. Porque ele está dizendo aqui, ó, não siga o conselho dos maus. As pessoas más dão conselhos ruins, ué. Quando é que você recebe conselho de pessoas más? Quando você pede conselho para quem não deve.
Você sabe que a pessoa não tem uma vida coerente, não tem uma vida reta, para que você vai pedir conselho para ela? A gente tem que tomar cuidado na escolha dos nossos amigos. Diz o texto bíblico que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Quem são os seus amigos? Por isso que a gente diz que amigo de verdade, inclusive, são poucos, tá? Não são muitos. Você pode ter muitas pessoas queridas, que bom que tem. Mas amigos de verdade, aquela pessoa com quem você vai confidenciar a vida, partilhar a vida, comungar a vida, são poucos, porque é um verdadeiro tesouro. Então, para quem você tem pedido conselho? Com quem você tem desabafado? Às vezes a gente precisa colocar para fora, né? Mas com quem você tem feito isso? Você tem que escolher bem as pessoas com quem você desabafa, quem são os seus amigos. A gente tem que repensar as amizades da gente. Não é preconceito contra as outras pessoas, não. Mas é um cuidado. É um cuidado. Cuidar de você. Cuidar da sua fé. Cuidar do seu círculo de amigos, quem frequenta a tua casa. Ou você vai querer que qualquer pessoa que coloque em risco a sua família, o seu casamento, os seus filhos, participe do dia a dia da sua família, participe do dia a dia da sua casa. É isso que o salmista está dizendo. Cuidado, não siga o conselho dos maus. Depois ele ainda diz: não ande pelo caminho dos pecadores. Quem vive num caminho de pecado, a pessoa escolheu, quando diz um caminho, quer dizer que a pessoa escolheu um projeto de vida. Ela está caminhando ali, ela está indo em frente do pecado. Caminhar é isso. A gente não pode escolher esse caminho. Jesus já disse no Evangelho de São João: eu sou o caminho. Não existe outro caminho para nós senão o Cristo. Então, além de tomar cuidado com quem são as nossas amizades, quem a gente tem colocado próximo a nós, dentro da nossa casa, no íntimo da nossa família, no íntimo da nossa vida, nós temos que tomar cuidado também por quais caminhos a gente tem ido. É uma escolha, minha gente. Ou eu caminho no caminho que é o Cristo, ou eu caminho no caminho dos pecadores. Muitas vezes isso representa para nós também os ambientes que a gente tem ido, né? Por quais ambientes você tem caminhado? Quais lugares que você tem ido? Às vezes você sabe que naquele lugar vai rolar o mal, vai acontecer o pecado. Você sabe, às vezes está na iminência. Você sabe que naquele lugar que você está indo, tem uma pessoa aí dando em cima de você, e você é casado, você é casada. Você vai continuar indo nesse lugar? Você vai continuar conversando com essa pessoa, sabendo que ela está dando em cima de você, e que você é casado e casada? Fuja desse lugar e dessa pessoa. Quando você foge dessa pessoa e desse lugar, você não está dando conselho aos maus, e você não está andando no caminho dos pecadores. É prático, gente, desculpa. A palavra de Deus, ela é prática, porque ela é para ser colocada na vida. Ela é para ser colocada em vida. Então, onde é que você tem andado? Você já reparou que quando se trabalha, né, com as pessoas que estão vencendo algum vício, né, os adictos que precisam lutar contra algum vício, uma das recomendações para eles é não frequentar os ambientes de antes. Né? Uma pessoa que é viciada no álcool ou na droga, se ela volta para o ambiente de antes, tudo remete ao vício. Então, às vezes, a gente tem que mudar de ambiente. Às vezes, você tem que mudar de amizade, mas também você tem que mudar de ambiente. Será que esse ambiente que você está frequentando está te fazendo bem? Olha, eu vou arriscar dizer que às vezes você tem que procurar trocar de emprego. Talvez o lugar de trabalho está te fazendo mal. Não sei, talvez da sua necessidade de trabalhar. Isso já me aconteceu. Há muito tempo atrás, não vou entrar muito em detalhe para não comprometer ninguém, eu dava aula num lugar e eu precisava viajar até a cidade vizinha para dar aula nesse lugar. Fazia parte da mesma empresa. Levavam a gente, nós professores, para outra cidade. Era 1 hora de van para ir e 1 hora para voltar. Minha gente, as conversas naquela van eram terríveis. Eram só homens. A maioria, eu era solteiro ainda na época, mas a maioria eram casados. E eles articulavam entre eles como é que eles iam trair as esposas. Falei, não, Jesus, isso não é para mim.
fui atrás de outro trabalho. Não podia ficar sem trabalho. Graças a Deus, e Deus ouve a oração da gente quando a gente quer fazer o certo. Deus me conseguiu outro emprego, que eu não precisava nem viajar para outra cidade. Eu ganhava bem menos. Mas eu falei, isso vai me sustentar, isso vai ser o suficiente, porque eu não posso, por causa de dinheiro, viver nesse ambiente. Porque eram 2 horas, por 3 vezes na semana, 6 horas por semana, ouvindo aquele tipo de conversa. Mas, Denis, mas você não evangelizou lá? A gente tem que ter discernimento, né, gente? Eu estava andando com eles. Outra coisa é quando eles vêm andar comigo. Aí eu vou levar eles para a igreja. Nós vamos conversar aí na igreja, não na van. Você está entendendo a diferença? Lá eu estava andando com eles, não eles comigo. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com os ambientes que a gente frequenta. Tanta gente, tanto marido aí no boteco, que fica falando só pornografia e falando mal da esposa, com os outros camaradas, fazendo piada sobre casamento. Você sabia que essas piadas sobre o casamento destroem seu casamento? Tem o poder de destruir seu casamento? Falar mal do seu esposo, da sua esposa, é começar a minar o casamento. Então talvez você precise sair desse ambiente, desse boteco. Não tem graça nenhuma, né? Não tem graça nenhuma. Beber para falar pornografia e para falar mal da própria esposa, aquela que é uma com você. É ambiente. A gente precisa escolher os ambientes que a gente frequenta. Aqui está dizendo, olha, não ande com essas pessoas, não frequente esses lugares. Para quê? Para ser feliz, lembra? Às vezes a pessoa faz o contrário. Eu não sou feliz, então eu vou para o boteco. Eu não sou feliz, então eu vou me reunir com as fofoqueiras aqui da rua para falar mal dos outros. É o contrário. Para você encontrar a felicidade, você não pode ir para esses lugares. Para você encontrar a felicidade, você não pode se reunir com essa turma. É isso que o salmista está dizendo. Feliz é quem não anda com os maus. Feliz é quem não vai por esse caminho. Feliz é quem não ouve o conselho dessa turma. Só de você não andar com essa turma, só de você não frequentar esses lugares, você já começa a encontrar felicidade, está dizendo o salmista. É prático. Então começa a rever suas amizades. Começa a rever os lugares pelos quais você tem ido, para que você encontre a felicidade. É a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. É ela que está nos ensinando isso. Diz aqui ainda, né? Feliz quem não toma parte na reunião dos zombadores. Está vendo? Essa turma se reúne. Eles são tão covardes que sozinhos eles não fazem nada. Você já reparou? Eles precisam ter a turminha no boteco, precisam ter as tias fofoqueiras lá na rua. É tudo em grupo, né? Como essa turminha aí que se reunia para trair as esposas lá na van. Eles são covardes. Eles têm que fazer tudo isso em grupo. Mas nós queremos ser o justo dessa passagem. E nós estamos sozinhos, muitas vezes. Aqui no texto diz, os maus, os zombadores, os pecadores. E diz de o justo no singular. É você nadando contra a maré dessa turma toda. É uma luta, mas é uma escolha. É uma escolha para sermos felizes. Veja, gente, se você não faz parte disso tudo, você já é feliz, diz o salmista. Por isso que o justo não se junta com essa turma, né? Por isso que o justo não se assenta nessa reunião. As fofoqueiras fazem reunião para falar dos outros. Os camaradas fazem reunião para beber e falar besteira junto. Não faça parte disso. Os insatisfeitos, os infelizes, fazem reunião nos intervalos do trabalho para falar mal dos outros colegas de trabalho, para falar mal do chefe, para falar mal da empresa. Não faça parte. Seja o justo. Nade contra essa maré. Para quê? Para você ser feliz. Para você encontrar a felicidade. É isso que está dizendo o salmista. O salmista está dizendo para você. Só de você não andar com essa turma, só de você não frequentar esses ambientes, só de você não ter mais amizades, você já encontra felicidade. Sua vida melhora.
Olha que coisa boa. Então faça uma escolha. Escolha melhores pessoas, talvez. Quem são seus verdadeiros amigos? Escolha melhores ambientes. Escolha as reuniões certas que você vai participar para encontrar a felicidade, porque diz o salmista, não fazer essas coisas nos traz felicidade. Aí você vai dizer, Denis, então, além de não fazer isso, de não andar com gente má, de não andar em ambiente ruim, e de não me reunir com essa turma, o que eu tenho que fazer? Aí não sou eu que vou te dizer, meu filho, é a Sagrada Escritura. Vamos lá agora para a parte do que você tem que fazer, para ser feliz plenamente, porque só de não fazer essas coisas aí, você já é feliz. Agora vamos ver como é que você vai ser feliz. Versículo 2. Mas na lei do Senhor o justo encontra a sua alegria, e nela medita dia e noite. Pronto. Na lei do Senhor você vai encontrar a felicidade plena. Porque você vai meditar na lei do Senhor. Quando você medita na lei do Senhor, como você faz aqui no Sorrindo para a Vida, de segunda a sexta-feira, você medita na palavra de Deus. E meditando na palavra de Deus, ela te mostra o caminho a seguir. O caminho pelo qual você tem que trilhar, o caminho pelo qual você vai encontrar com Cristo. Tem gente que quer encontrar com Jesus por caminhos onde Jesus não está. Desculpa. Mas eu sabia que naquela van, Jesus não estava lá. Não adianta, era 1 hora de viagem para ir, 1 hora de viagem para voltar. Mas eu sabia que ali, naquele caminho, era um caminho, na estrada. 1 hora de viagem de ida, 1 hora de volta. Eu não iria me encontrar com Jesus porque ele não estava naquele caminho. Não adianta insistir, querer encontrar com Jesus por caminhos onde ele não está. Então, quando você medita na palavra de Deus, você aprende em qual caminho Jesus está, em qual direção ele te aponta. Você aprende que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Você aprende a escolher melhor os seus amigos. Você aprende a querer estar onde Jesus está. Você aprende a escolher os ambientes certos. Você escolhe melhor as suas reuniões. Veja, quem te ensina é a palavra de Deus. Por isso a gente precisa meditar na palavra de Deus, vai dizer o salmista. O justo medita na lei do Senhor, lá ele encontra a sua alegria. Ele medita, reflete, estuda a palavra de Deus dia e noite. Você quer conselho? Busque um bom amigo, mas você pode buscar também a palavra de Deus. Você já leu, por exemplo, Salmos? Estou te dando um conselho agora, ó. Sabedoria. Você já leu, por exemplo, Provérbios? Provérbios é um livro extremamente prático, te dá conselhos para a vida no dia a dia. Você já leu o livro da sabedoria? Também te dá conselhos para o dia a dia. São os chamados livros, por exemplo, sapienciais. Por quê? Te dão conselhos de sabedoria para a vida, para você aprender a viver feliz. Essa bem-aventurança. Você já leu os evangelhos? Você já leu? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já leu os 4 evangelhos inteirinho? Se não leu, faça esse exercício. Faça esse exercício de ler os 4 evangelhos. Você vai ver o quanto você vai aprender a encontrar o verdadeiro caminho, porque o caminho é o Cristo. Você vai se encontrar com Cristo. Medita na lei de Deus. E deixa a lei de Deus trazer a felicidade plena, porque você já começou a ser feliz quando você abandona os maus caminhos, os maus ambientes, as más reuniões e as más pessoas. Você já encontra a felicidade. Você já encontra a felicidade ali. Mas quer encontrar a felicidade plena agora? Medita na palavra de Deus. Tenha nela o seu conselheiro, a direção do seu caminho. Porque isso que está nos dizendo o salmista. E para melhorar ainda mais essa explicação, ele nos dá um exemplo na segunda parte do texto. Ele compara esses 2 grupos, o grupo dos maus, esses zombadores, e com uma folha seca. E ele compara o justo a uma árvore. Essa é a exemplificação que ele dá, né? Ele mostra, a partir do versículo 3, ele diz:
O justo será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no tempo devido. Suas folhas nunca murcham e tudo o que faz sempre tem êxito. Veja, ele dá exemplo de uma árvore, mas olha que interessante essa árvore. Ela está plantada no lugar certo. Ela não está plantada em qualquer lugar. Ela está plantada à beira da água, numa terra boa. Ou seja, ela tem todas as condições necessárias para crescer, para ser aquilo que ela é. Por isso que quando a gente frequenta ambientes ruins, a gente não consegue desenvolver na vida nem encontra felicidade. A gente não consegue crescer como essa árvore cresce. Quando a gente está com pessoas ruins da nossa vida, que nos levam para o mal, começam a dizer para nós que tudo pode. Todo mundo faz, o que tem? A nossa vida não vai para frente. Essa árvore que é a nossa vida, ela não cresce. Por isso que diz que o justo é como uma árvore plantada na beira de um riacho. Está no ambiente propício. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Isso favorece o seu crescimento. E digo, coisas boas começam a acontecer naturalmente, como a árvore cresce naturalmente numa terra boa. As coisas boas começam a acontecer na nossa vida naturalmente, porque pessoas boas na nossa vida trazem coisas boas, ambientes bons trazem coisas boas. Você já veio aqui na Canção Nova em acampamento? Eu me lembro, Paula, da primeira vez que eu pisei na Canção Nova. Ai meu Deus, como essa lembrança é boa. Eu lembro que eu estava de férias, e a minha irmã já era missionária aqui na Canção Nova, e eu queria visitá-la, e eu me lembro por onde eu entrei na Canção Nova, e eu me lembro a primeira pessoa que eu encontrei, Márcio Mendes. Foi a primeira pessoa que eu encontrei. Eu estava junto com a minha irmã, me deu um abraço, me recebeu aqui, e eu participei de um acampamento maravilhoso. Eu me lembro de cada detalhe. Isso foi em 1997. Porque quando eu pisei aqui, eu vi um ambiente maravilhoso. Não é bom quando você vem aqui? A gente tem o hábito de dizer que essa terra aqui, a gente é entre nós aqui, tá? Nós, os amigos, essa terra aqui é santa, tá? Não é um ambiente gostoso? E não te traz coisas boas? Né? Quando você liga a TV na Canção Nova, você vê coisa ruim na programação? Não. O ambiente é bom, as pessoas são boas, porque nós levamos a mensagem que é o Cristo. Está vendo? Tudo favorece para que o bem aconteça na sua vida. É natural, quando você está cercado de pessoas boas, você está num ambiente bom, você está em reuniões boas, é natural que o bem aconteça, assim como o inverso também é verdadeiro, não é verdade? Ao contrário, vai dizer o texto, do ímpio, do zombador, do pecador. Ele não é como uma árvore, não. Diz o texto, os maus, porém, não são assim. Os maus são como a palha carregada pelo vento. Olha, ele não chega a ser nem uma árvorezinha seca. É só palha. A vida do ímpio, do mal, é como uma palha. Numa primeira impressão, parece até que eles estão melhores que nós. Lembra que eles se reúnem? Parece até que eles levam vantagem. Parece que até que a vida deles é melhor que a nossa. O mundo quer mostrar isso. Mas não se esqueça, eles são palha. Não chega a ser sequer uma árvorezinha. No fundo, são infelizes. São infelizes. Gente, a palha, ela some. Essa turma que quer te convencer que a vida de pecado é boa, uma hora ou outra eles somem. Porque a vida é vazia. Não é uma vida com raiz firme, como uma árvore. Por isso que esse salmo mostra toda essa sabedoria em busca da felicidade, mas ao mesmo tempo também requer de nós uma escolha. Com quem nós vamos andar? Que ambiente nós vamos frequentar? E em que tipo de reunião nós vamos nos sentar, né? É uma escolha para alcançar a felicidade. E digo mais, para alcançar a felicidade no médio e longo prazo. No curto, médio e longo prazo. Porque só de você não andar com essa turma você já encontra a felicidade, mas você vai encontrando a felicidade verdadeira, porque você vai meditando na palavra de Deus e descobrindo cada vez mais qual é o reto caminho que você tem que seguir. Enquanto aqueles que pareciam
que eram os maiorais, fazem o contrário. Eles vão se tornando palha, vão sumindo e são dispersados com o vento. E o texto ainda continua dizendo uma coisa muito forte. Por isso os maus não poderão enfrentar o julgamento, e os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Opa, tem duas reuniões aqui. No começo do texto diz: você justo, não frequente a reunião dos maus. Não sente na reunião dos zombadores. Você tem que sentar na reunião dos justos. Lá no julgamento final. Prêmio, a coroa você vai receber. Por não ter andado com os maus, por não ter vivido em ambientes com os pecadores, por não ter sentado na reunião dos zombadores, você fará parte da reunião dos justos. E aí eu te pergunto, de que reunião você quer participar? Você quer participar nesse mundo da reunião dos ímpios, que parecem que eles mandam nesse mundo? É a primeira impressão que a gente tem. Ou você quer lá no julgamento final participar da reunião dos justos, junto com Jesus, porque Ele é o justo. É uma escolha. Às vezes a gente sofre um pouquinho ainda nessa vida, né? Lutando contra os maus, os zombadores, os pecadores, porque parece que eles ainda, num dado momento, eles têm alguma força. Mas se lembre, eles vão sumindo como a palha. Depois não vão conseguir se assentar lá com Jesus. Você é o contrário. É uma luta, lutar contra essa maré, ir na contramão desse mundo, para ir crescendo, encontrando cada vez mais a felicidade, crescendo com raízes como uma árvore forte. Porque uma árvore dá frutos. Você vai colher os frutos da sua vida. Uma árvore dá sombra. Que delícia é uma sombra de uma árvore quando você está no sol quente. Uma árvore é vistosa, é bonita de ver. Olha quanta coisa boa. Mas isso é com o tempo, a árvore demora para crescer. Mas ao final você se sentará na reunião certa, na reunião dos justos. E termina o texto dizendo o seguinte: pois o Senhor protege a caminhada dos justos. Eu acho bonito que esse texto a gente pode traduzir também de uma outra forma. A palavra protege, a gente pode traduzir também, algumas traduções fazem essa opção por conhece. Pois o Senhor conhece a caminhada dos justos. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece a sua caminhada. Deus sabe por onde você tem andado. Deus sabe das suas lutas. Deus conhece as suas lutas para sair do ambiente mau. Deus conhece as suas lutas para encontrar boas amizades. Deus conhece a sua luta, mãe. Deus conhece a sua luta, pai, com os seus filhos que talvez estão com más companhias, que estão frequentando lugares ruins. Mas Deus conhece o coração do justo. Deus conhece a caminhada do justo, ou seja, Deus vê o que você está fazendo. Deus vê a sua luta. Por isso, não desanime. Você que tem um filho, uma filha, alguém que você ama, num mau caminho, com más amizades, não desanime, porque Deus vê a sua caminhada. Deus vê a sua luta. E você que, infelizmente, ainda está frequentando esses lugares, convivendo com essas pessoas, saia, dá tempo. Saia dessa reunião ruim, saia da reunião dos zombadores e venha para a reunião dos justos. E o que você vai fazer, Denis? Mas tem pessoas lá que eu gosto muito naquele lugar. Fulano é uma má companhia, mas eu gosto muito dela. Ok, que bom. Então reze por ela. Mas não ande com ela. Fale para ela. Fala, olha, eu já fiz isso, tá? Eu tinha, na minha juventude, um grande amigo. E é meu amigo até hoje. Mas ele estava indo por um caminho que eu não queria ir. Caminho das drogas. Começou a usar drogas pesadas. Começou a usar droga pesada e queria que eu fosse com ele. E éramos amigos, andávamos muito juntos. E eu tive que fazer uma escolha. E eu disse para ele, já nós tivemos uma conversa. Falei, olha, você é meu amigo, meu grande amigo. Mas agora nós vamos ter que fazer uma diferenciação aqui. Eu não vou andar com você. Mas se você quiser andar comigo, pode. Aí nós vamos frequentar os meus ambientes. Nós vamos conhecer
outras pessoas. Nós vamos sentar, não para usar droga, nós vamos sentar para fazer outra coisa, nós vamos sentar para rezar, para bater papo, para conversar. E aí foi uma escolha. Eu não fui andar mais com ele. Ele ficou de escolher se queria andar comigo. É isso que você tem que fazer. Porque era meu amigo. Mas eu não posso me sentar na reunião dos zombadores. Eu não posso andar em ambientes ruins. Porque eu quero um dia sentar lá, na reunião dos justos. Eu quero sentar lá e colher os frutos dessa árvore que é a minha vida. Eu quero que a minha vida dê sombra para os outros. Eu quero que minha vida dê frutos para os outros, para as pessoas que eu amo. E eu quero ao final da vida sentar com Jesus na reunião dos justos e ouvir de Jesus. Ah, como eu quero. Espero conseguir. Quero ouvir de Jesus. Meu filho, eu conheço a sua caminhada. Eu sei as lutas da sua caminhada. É isso que a gente tem que buscar. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a dele, minha gente. Mas nós temos que fazer a nossa. E a nossa é uma escolha. É uma escolha por um caminho que é o próprio Cristo. Dá tempo. Precisa de ajuda? Peça ajuda. Peça ajuda para as pessoas certas. Dá tempo. Peça ajuda. Fuja desses ambientes. Eu lembro que uma pessoa, também não vou dizer o nome, que é uma pessoa que eu gosto muito, ela, num dado momento, já adulta, se converteu. Se converteu radicalmente. E andava em ambientes terríveis, tá? E parou de andar nesses ambientes. Saiu daqueles lugares, deixou de andar com aquelas pessoas, deixou de se assentar nos lugares que se assentava na reunião dos ímpios. E aí esses antigos amigos foram na minha casa perguntar para mim, esses antigos amigos dessa pessoa: ô Denis, você está sabendo, você conhece fulano? Conheço. Então, ele não anda mais com a gente, ele agora está na igreja. Ele adoeceu? Ele está com alguma doença grave que vai morrer logo? Porque, mas você acha que só procura Deus quem está nesse desespero? Então, eles ficaram meio assustados por causa da mudança. Mas depois eles foram entendendo e alguns foram juntos, tá? É assim que funciona. Então dá tempo, meu irmão, minha irmã, para a gente terminar aqui a nossa meditação. O salmista é claro para nós. Ele nos apresenta um caminho de felicidade. Quer ser feliz? 2 etapas. A primeira, não ande com os maus. Não vá pelo caminho dos pecadores. Não se sente na reunião dos zombadores. Só de você fazer isso, você já está encontrando a felicidade. Mas quer a felicidade plena? Medite na lei do Senhor. Medite na palavra de Deus. Viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Escolha desde já qual a reunião você quer frequentar. A reunião dos zombadores nesse mundo, que viram palha e somem, ou a reunião dos justos na vida eterna, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.